Senhor para todos os irmãos. Hoje eu vou falar sobre a doutrina da salvação, que é a soteriologia. E o texto base que eu escolhi é Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 e 31, que é a conversão do carcereiro de Filipos. Então diz assim: e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, falando sobre os 3 passos fundamentais para a salvação. Poderia falar mais alguns, mas esses são os 3 passos fundamentais para a salvação. Sabemos que 99,999% referente à nossa salvação vem de Deus, conforme diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Também no Evangelho de João capítulo 15, versículo 16, a parte A, Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Mas o que é para mim fazer, Deus não o faz. Sabendo que o que nós não podemos fazer, Deus faz, mas o que é para mim fazer, eu tenho que fazer. E alguma coisa referente à salvação, que é pouquíssimo, eu tenho que fazer, porque Deus dá esse livre-arbítrio, que é chamado de evolução, para os homens. Então, o que é para mim fazer, Deus nos faz. Vede na ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 de João, quando Jesus falou: tirar a pedra e desligar o defunto, os homens podiam fazer. Agora, mandar Lázaro sair para fora, só Jesus poderia fazer. Então, o primeiro passo para a salvação que eu coloquei aqui é o arrependimento. No grego, a palavra arrependimento é metanoia, e significa voltar-se ao contrário, ou significa girar 180 graus. Para mim, que sou professor de matemática, é fácil, eu ensinei muito isso em trigonometria, quando a gente pega o círculo geométrico, ali trigonométrico, a gente tem os 4 quadrantes e começa a girar no sentido anti-horário. Começa do 0 ou 360 e vai girando. Primeiro quadrante 90 graus, segundo 180, terceiro 270 e quarto 360 graus, o 0. Se eu estiver no 0, por exemplo, dando um exemplo aqui, eu estando virado para o púlpito, para os ouvintes que estiver na plateia, se eu girar 180 graus, justamente eu vou dar as costas para quem está na plateia. Isso é o significado de arrependimento. Você tem que deixar, dar as costas para o pecado e se converter ao Senhor. Outro sinônimo também de arrependimento é mudança de mente, também é conversão. Um texto que explica bem essa palavra é Isaías capítulo 55, versículo 7, que diz: deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Quem que pregou essa mensagem do arrependimento? Uma mensagem que há muito tempo praticamente fugiu dos nossos púlpitos, mas essa mensagem, creio que teria que ser a mensagem atual, a mensagem do arrependimento, para que o homem se converta dos seus pecados e volte para Deus. Então, falando aqui, quem pregou essa mensagem? João Batista foi aquele que veio antes de Jesus para preparar o caminho do Senhor. E Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2 diz:
E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Também foi a mensagem de Jesus. No final do capítulo 3 de Mateus, a gente vê Jesus sendo batizado ali por João Batista, no Rio Jordão, e ele, após ser batizado, ele foi conduzido para o deserto. Está no capítulo 4 do mesmo Evangelho de Mateus, versículo 1 ao versículo 10º. Ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, e depois ele começou o seu ministério. No versículo 17 do capítulo 4 de Mateus, diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem que João Batista pregava. Também foi a mensagem dos apóstolos, em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, que foi o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, quando quase 3.000 almas se converteram a Jesus, né? Sabemos que Jesus, quando foi assunto ao céu, ele falou para os discípulos, para os apóstolos, no capítulo 24 de Lucas, versículo 49, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos ficaram ali reunidos e foram revestidos. Quando desceu o Pentecostes, foram revestidos do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, nesse discurso ali, nós vemos que já no finalzinho do discurso, diz que o pessoal ouvindo aquilo lá, diz no versículo 37 e 38, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Também em Atos capítulo 3, versículo 19, a parte A também, foi a palavra do apóstolo Pedro, depois da cura daquele coxo ali da Porta Formosa, palavra do apóstolo Pedro também, Atos dos Apóstolos 3, 19a, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Também na palavra do apóstolo Paulo, no Areópago de Atenas, quando o apóstolo Paulo estava ali em Atenas e o seu coração compungia de ver tanta idolatria, aí eles levaram eles para o Areópago, que é um anfiteatro, e falando: vamos ver o que diz esse homem, esse paroleiro, né? Outro falava paroleiro e parece que é pregador de um Deus estranho. E o apóstolo Paulo, ali no capítulo 17 de Atos, versículos 30 e 31, diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Vamos para o segundo passo para a salvação. Nós já tivemos aqui uma quantidade bem expressiva de trechos e de versículos. O segundo passo para a salvação é o crer. São palavras de Jesus. Em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, Jesus disse: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aqui já aparece também a palavra arrependimento. Arrependei-vos e crede no evangelho. São palavras de Jesus também no início do seu ministério. No mesmo evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus disse:
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Palavra também do apóstolo Paulo em Atos, capítulo 13, versículo 39, que diz: e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. O texto de Atos, capítulo 16, versículo 31 também fala sobre o crer, quando eles perguntaram para o Paulo e Silas o que é que eu devo fazer, e o Paulo e eles responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, o texto que serviu de base para esta mensagem. E o texto áudio da Bíblia, que todos conhecem, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o segundo passo. O homem, quando ouve a palavra de Deus, e diz em Romanos 10 que a fé veio pelo ouvir a palavra de Deus. Quando o homem ouve a palavra de Deus e nele nasce o Espírito Santo de Deus, começa a mostrar para ele que ele precisa se arrepender. Aí ele se arrepende, ele crê em Jesus. Aí vamos para o terceiro passo, que é confessar, também que é importante. E tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia. Eu conheci um pastor, que o nome dele era Dionísio. Ele vinha de Campinas e ele pregava na igreja de São Caetano do Sul, quando eu congregava ali em São Caetano do Sul, e dava estudo bíblico. E esse pastor, ele costumava dizer, pastor Dionísio: eu falo e eu provo. E é assim que diz a Bíblia: falai e provai. O terceiro passo é confessar. São palavras de Jesus que disse em Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Também na conversão do eunuco, em Atos capítulo 8, versículos 36 a 38, diz: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aqui nós vemos ele confessando: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Isso é o que a gente usa. Eu tive o privilégio de efetuar 2 batismos em São Caetano do Sul, uma igreja ali da Assembleia de Deus do bairro Nova Jersey, e eu tive a oportunidade de efetuar 2 batismos. E ali sempre é o que a gente perguntava quando ia batizar alguém: você crê que Jesus morreu para te salvar? Promete servi-lo até o fim? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Essas perguntas a gente fazia para aquele que ia se batizar. Também a palavra do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 10, versículo 8 a 10, diz, é um texto que mostra claramente ali o confessar. Diz assim: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação.
Então essa foi a pequena mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer. E você que porventura tiver ouvir essa mensagem ainda não aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, aceita hoje mesmo, recebe a Cristo como seu Salvador e você terá também o direito à vida eterna que só se encontra na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.